E uma pesquisa revela que para muitos brasileiros é o açúcar que causa o diabetes. Mas na verdade, isso é um grande mito. O produto não é o grande vilão dessa doença. Fatores como a obesidade e hereditariedade é que podem desencadear o diabetes. Mais de 13 milhões de brasileiros têm diabetes tipo 2. De 2000 a 2010, a doença foi responsável por mais de 470 mil mortes no país. O Brasil é o quarto no ranking mundial da doença. Mas você sabe o que pode causar o diabetes? Doce. Açúcar. Doce? Açúcar em excesso, acho que é isso. Você viu que para muita gente o açúcar é mesmo o grande vilão. E uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Diabetes revela que 87% dos entrevistados apontaram o açúcar como o grande causador da doença. Mas será que o doce tem um sabor tão amargo assim? De acordo com este endocrinologista, não. O açúcar não é o grande vilão da história. São fatores como obesidade, alcoolismo e sedentarismo que podem contribuir para o surgimento da doença. As pessoas às vezes se surpreendem quando ficam diabéticas e se justificam, poxa, mas eu nunca usei muito açúcar, mas ela comeu muita carne, ela não fazia atividade física, ela usava o álcool como outro fator também que é importante. A pesquisa foi divulgada no último dia 22. Mais de 1.000 pessoas foram entrevistadas. Segundo o estudo, 72% não associaram o cigarro como fator de risco e apenas 28% dos entrevistados reconheceram a relação da prática de atividades físicas como controle do diabetes. E é a falta de informação que contribui para que surjam cada vez mais casos da doença. Segundo o médico, são os exercícios que mantêm o problema longe. Se o seu pai e sua mãe são diabéticos ou seus irmãos são parentes próximos diabéticos, faça exercício. Atividade física por no mínimo 150 minutos por semana já é o suficiente para reduzir o risco em 3 a 5 vezes o risco de diabetes. Seu Otávio e Dona Idalina também sabem da importância do exercício, mas por aqui não descuidam mesmo é da alimentação. Seu Otávio descobriu que tem diabetes há 12 anos. A esposa, Dona Idalina, é pré-diabética, ou seja, ainda não tem a doença, mas tem que se cuidar para não ter. Abriram mão de muitas iguarias em nome da saúde. Mudou minha vida completamente. A gente vai nas festas, a gente tem que ficar regrada nas festas. Tudo o que a gente fazia, a gente tem que cortar menos na metade, né? Porque senão uma hora dessa eu já não existia mais, que nem entrevista aparecia, né? Pois é, a questão então não é o açúcar, é a alimentação saudável em si. Entra, claro, o controle do açúcar, o controle de alimentos gordurosos, industrializados, enfim. No caso do diabetes tipo 2, algumas medidas podem ser adotadas para evitar o desenvolvimento da doença e para retirar pessoas que têm histórico familiar de diabetes do grupo de risco da doença. Então, de acordo com o site do Ministério da Saúde, as orientações são essas daqui. A gente vai abrir o nosso telão para mostrar para você em casa. São 5 passos. Vamos ver se você em casa cumpre esses passos aqui. Primeiro, manter o peso. Aí depende sim da sua boa alimentação, uma alimentação regrada, além de praticar atividade física, como a reportagem da Ana Cláudia Palácio mostrou também, pelo menos 150 minutos de atividades físicas por semana. Além de não fumar. Esse aqui é fundamental. Aliás, eu sempre falo, qualquer orientação de prevenção de doença aparece ali. As pessoas que são fumantes, que fazem uso do cigarro, acabam no grupo de risco também. Além de controlar a sua pressão arterial e também evitar medicamentos que possam agredir o pâncreas. Então, esses 5 passos aqui são dados pelo Portal da Saúde, no site do Ministério da Saúde, como os 5 pontos que as pessoas precisam estar atentas para evitar a diabetes do tipo 2. Agora, se uma pessoa é predisposta a desenvolver diabetes, essas orientações que nós acabamos de mostrar, elas podem não evitar que a doença apareça, mas elas causam um retardo importante no seu aparecimento e também nas complicações causadas pela doença.